Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, que para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqui reunimos hoje para essa catequese, né? Esse nosso novo programa que nós teremos. Ainda serão definidos os dias em que teremos esse programa da catequese e tudo mais. Mas inicialmente, essa catequese, ela vai ter diversas aulas, né? Como que um curso. Podemos chamar de um curso, onde nós teremos como objetivo ver todo o catecismo da Igreja Católica, o amarelinho, né, conhecido como amarelinho, o amarelinho por inteiro, né? Então, é muito importante nós, católicos, conhecermos o catecismo. Nós vemos aí, por exemplo, no documento que nós temos no início, né, do catecismo, do Fidei Depósito, feito pelo Papa João Paulo II, né? Nós vimos lá no quarto, né? Dizendo assim, o valor doutrinal do texto. O Catecismo da Igreja Católica, que aprovei no passado, dia 25 de junho, ou seja, aqui João Paulo II, São João Paulo II, aprovando, né, o Catecismo, e cuja publicação hoje ordeno em virtude da autoridade apostólica. Ou seja, São João Paulo II está usando de sua autoridade apostólica para publicar o Catecismo da Igreja Católica. Mas então, o que seria esse Catecismo da Igreja Católica? E São João Paulo II nos responde: é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica. Então, aqui nós já vemos as raízes dessa nossa catequese. O que nós vamos trilhar em todo esse longo caminho de mais de 2.000 parágrafos? Nós vamos conhecer a fé da Igreja e a doutrina católica, né? Aí ele continua: testemunhadas ou iluminadas pelas Sagradas Escrituras, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja, né? Aí diz: veja-o como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Ou seja, o catecismo é como que um depósito, né? Fidei Depositum, esse é o nome da Constituição Apostólica, né? Fidei Depositum, um depósito da fé. Então, São João Paulo II está como que falando uma forma segura de anunciar a verdadeira e correta doutrina da Igreja. Que bonito, meus irmãos, que bonito. Então será esse nosso curso. Então eu quis pegar justamente este parágrafozinho, porque é um parágrafo muito bonito, né? Do Fidei Depósito. Tem outros parágrafos que nós ainda vamos tratar ao decorrer dessa aula, mas vamos continuar a leitura aqui deste parágrafo. Sirva ele para a renovação espiritual, a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo, peregrina rumo à luz, sem sombras do reino. Meus irmãos, então nós temos esse chamado a conhecer a doutrina da Santa Igreja Católica de 2.000 anos, né? Então é algo muito belo. Então, também nós vemos na terceira parte dessa Constituição Apostólica, no 5º parágrafo, tá assim, olha. Quais são as partes do que nós falaremos neste curso? Tá aqui.
as 4 partes, ou seja, nós dividiremos esta catequese, este curso, em 4 partes, que estão ligadas no mistério cristão e objeto da fé. A primeira parte. A primeira parte, nós vamos ver o seguinte: nós vamos ver sobre o mistério cristão em si e sobre os objetos, né, da fé, que nós conhecemos hoje como nosso querido credo, né? A profissão de fé. A segunda parte diz assim: é celebrado e comunicado nos atos litúrgicos. A segunda parte nós trataremos dos sacramentos, né? A terceira parte está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus no seu agir, onde nós falaremos da vida de fé, né? Que nada mais nada menos do que os mandamentos da lei de Deus. E a quarta parte funda a nossa oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, e constitui objeto da nossa súplica, do nosso louvor e da nossa intercessão. E a última parte, sobre a oração, né? Então, um curso que nós falaremos das quatro partes, né? Digamos que principais da igreja, né? Sobre o credo, sobre a fé, sobre a liturgia, sobre os sacramentos, sobre os mandamentos e sobre a oração. Bom, nós precisamos da fé, nós precisamos saber o que nós cremos, nós precisamos dos sacramentos para sermos salvos. Nós precisamos dos mandamentos para também sermos salvos, para podermos receber os sacramentos. Né? Por exemplo, a Eucaristia, nós precisamos estar em estado de graça para recebê-la. E também a oração, que nos manterá unidos sempre com Deus. Os mandamentos que nos farão viver como Cristo. Viver a santidade. Né? E dizia também, né, se nós voltarmos lá no quinto, parte do fidei-depósito, onde São João Paulo faz assim. Diz assim, né? Peço, portanto, aos pastores da igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão. Ou seja, usem em espírito de unidade, porque é uma só fé. A igreja uma só fé, né? Se nós formos ver lá no... Deixa eu me achar aqui. Nós, no Credo Niceno Constantinopolitano, nós professamos: creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Onde também professo um só batismo. Então, essa unidade, né, da Igreja, a unidade da Igreja em uma só fé, né? Creio na Santa Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo. Ou seja, é isso. Essa unidade da igreja. Essa comunhão da igreja. E que os fiéis usem-o assiduamente ao cumprirem a sua missão de anunciar a fé e de apelar para a vida evangélica. Ou seja, para que os fiéis possam anunciar a fé de forma correta e não de forma errônea, se prevenindo das heresias. Este catecismo lhe é dado a fim de que sirva como texto de referência seguro, autêntico, para o ensino da doutrina católica, ou seja, para que a doutrina católica seja pregada de modo verdadeiro, de modo correto. E também, né, esse catecismo ele tinha como utilidade para a elaboração dos catecismos locais, né, de cada diocese ou arquidiocese.
E também para que os fiéis possam se aprofundar na riqueza incompreensíveis, riquezas inesgotáveis da salvação, né? Então, esse é o objetivo do catecismo. Para que o catecismo seja usado de forma como ele realmente deve ser usado. Então, esse é o objetivo do nosso curso. Pregar a doutrina católica como ela deve ser pregada. Atender ao desejo do Papa João Paulo II, que deu-nos este catecismo, para conhecermos as riquezas incontáveis da doutrina da Santa Igreja. Portanto, que esta catequese, este curso, possa ser de bom proveito para todos nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.